Gente, boa noite, mas muito boa noite. E hoje é sexta-feira, dia de quê? M de mulher. E hoje está imperdível, como sempre, claro, né? Tem um Você Viu, tem uma entrevistada não, porque eu não entrevisto, eu bato papo, né? Então, eu já volto, não sai daí. Gente, claro, óbvio, não posso começar o M de Mulher desta sexta-feira sem primeiro orar. Orar, agradecer. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio da vida que há em mim, que há em você. Amém? Então, Senhor, em nome de Jesus, no dia que se diz hoje, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade, porque o teu amor nunca falha. Muito obrigado, Senhor, porque todos os dias nós temos a oportunidade de te conhecer e prosseguir em te conhecer. Consagro ao Senhor o programa M de Mulher, consagro o estúdio, as pessoas que aqui fazem parte, consagro, Senhor, a Ti tudo e apresento cada vida que assiste nosso programa. Ah, Senhor, eu não conheço as pessoas que vão assistir este programa hoje, mas o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece as inquietações, o Senhor conhece as demandas, o Senhor conhece. Então, Pai, em nome de Jesus, que estas pessoas venham ser edificadas e fortalecidas pela Tua palavra no dia que se diz hoje. Amém? E Deus é bom. E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês uma palavra. Aliás, alguns versículos. Eu separei, eu não gosto muito de dar versículos soltos. Sempre gosto de contar a história completa, não é verdade? De ler textos completos. Mas o Senhor colocou no meu coração, no dia de hoje, trazer para nós alguns versículos que testificam aquilo que eu vou falar hoje. É que, primeiro, Deus, Ele não mudou. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. E Ele tem, desde o princípio, seus propósitos, seu plano, e um deles é nos dar saúde, vida. Porque quando Ele nos criou lá na criação, não havia doenças, não havia enfermidades. As doenças, as enfermidades, ela veio estar na humanidade depois. Foi uma consequência da desobediência, uma consequência do pecado, sim. Mas eu quero falar justamente hoje sobre o Deus que sara, o Deus que sara, o Deus que cura. Então, eu vou ler alguns versículos que testificam isso que eu estou falando para vocês hoje. E aí, você vai ter a oportunidade, tá? Se você quiser, você anota, você marca, para depois você ler isso na sua Bíblia, tá bom? E o primeiro versículo que eu quero ler para vocês é um que está no Êxodo, no livro de Êxodo, tá? Lá, Êxodo, Velho Testamento, lá no começo, no capítulo 15, no versículo 26, diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Salmo 103, versículo 2 e 3, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões
e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jeremias, no capítulo 30, versículo 17, diz: mas eu te restaurarei a saúde e te sararei das tuas feridas, diz o Senhor. Então, essas são as declarações no Velho Testamento, que mostravam o desejo de Deus em que o povo fosse um povo curado, um povo sarado, curado corpo, sarado emocional, um povo que realmente tem a vida que Ele mesmo preparou para nós. No Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 8, versículo 16 ao 17, diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Esses versículos mostram a compaixão, o poder de Deus em curar e restaurar o seu povo. E nós vemos claramente nestes versículos que o propósito de Deus sempre foi que nós desfrutássemos de saúde, né? Mas, veja bem, nós somos teimosos. Aí existe algumas doutrinas que falam que a doença, a enfermidade é prova, é dada por Deus. Eu sinto muito, mas não é não. Porque Deus, se fosse assim, Ele iria contrariar Ele mesmo. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, mas é as nossas próprias escolhas. Veja bem, no Velho Testamento, o Senhor, Ele vai e orienta o que o povo não podia comer, não é verdade? Se você vai lá e você vai pegar cada um dos bichos lá que Ele fala para não comer, tá? Que era considerado impuro, aí fala, isso é besteira. Mas se você olhar, você vai ver que não é uma carne muito sadia. São carnes, são coisas que precisa ter cautela, que precisa ter um bom preparo. Então, é como a gente chama, é carregado, né? Então, naquele tempo não tinha antitóxico, para quem tem alergia, não tinha antibiótico, não tinha uma série de coisas. Então, era necessário que se tivesse cuidados, precauções. Aí, hoje não é diferente. O Senhor, Ele continua curando, continua sarando, Ele é Deus de milagre, mas a gente gosta de tanta coisa que não pode comer, que não deve comer, ou não deve fazer excessos, não é verdade? Mas muitas vezes a gente não quer nem saber. A gente mete a cara mesmo e come. E tem aqueles que gostam de beber. Viu, eu falei no programa passado, e nós vimos aqui essa questão de ter etanol na bebida. Aí um rapaz morreu, e só Deus sabe, quer dizer, beber. As bebidas, se a gente for olhar como elas são feitas, e tal, a gente vai dizer, meu Deus, já está se matando. Mas só que a gente não quer saber. Aí pega e diz assim, não, mas é porque é gostoso. Pois é, nem tudo que é bom é para o nosso bem. Nem tudo que a gente gosta nos vai ser bom para nós, vai fazer bem para nós. Tem muita coisa que a gente gosta e é prejudicial.
E o Senhor, mas Deus, Ele não mudou. Então, Ele sempre quis o quê? Que nós fôssemos pessoas curadas, que nós fôssemos pessoas saradas, curadas no nosso corpo físico. Então, é necessário que a gente durma bem, que a gente se alimente bem, que a gente faça exercícios, que a gente preze pela nossa saúde, não é verdade? Mas é necessário também que a gente cuide da nossa mente, que a gente tenha bons pensamentos, que a gente se cerque de pessoas que nos ajudam, que nos edificam, que nos fortaleçam, e não estar perto de pessoas que são amargas, pessoas amarguradas, pessoas murmuradoras, pessoas que vê o pior de tudo. Então, nós muitas vezes estamos nos adoecendo, estamos fazendo mal a nós mesmos por conta destas coisas, daquilo que nós nos alimentamos, tanto fisicamente falando, como mentalmente também, espiritualmente também, porque tem gente que em vez de pegar, vai ler a Bíblia, dobrar o joelho, Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é responsável por trazer à nossa memória tudo o que Jesus ensinou. Mas aí você não lê a Bíblia, mas aí vai atrás, sabe, de cada coisa. Porque a gente vê aí gente pregando cada heresia, que é um horror, e que seria facilmente confrontado com as próprias palavras de Jesus. Então nós vemos um Deus que diz: eu sou o Senhor que te sara, né? E em Isaías 53, se você ler este versículo, este capítulo, você vai ver Isaías profetizando a respeito de Jesus. Isaías, que foi um homem que viveu pelo menos 600 anos antes de Cristo, ele está profetizando a respeito de Cristo. E ele contempla o que é feito na cruz pela minha vida, pela sua vida. O cara, 600 anos antes de Cristo, ele já declara o que seria feito na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida. Porque lá na cruz, olha o que é que Isaías declara: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Porque Jesus não tinha pecado, ele não tinha cometido pecado. Aliás, ele abriu mão de ser Deus para se tornar homem. Abriu mão de toda a sua glória para estar aqui nesta terra. Para quê? Para poder cumprir o propósito estabelecido por ele mesmo. Para salvar quem? A mim e a você. Para alcançar a mim e a você. Todo mundo está salvo, tá? Ele morreu por todo mundo. Agora, se todo mundo vai querer ele, aí a conversa já é outra, não é? E Isaías diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí a gente vê lá em Pedro, 1 Pedro 2,24 diz: levando ele mesmo em seu corpo, olha, Pedro, depois de Cristo, Isaías antes de Cristo, mesma visão, mesmo entendimento. A Bíblia foi escrita por homens, foi, mas foram homens guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro, ele diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Nós somos sarados porque todo o mal, tudo que havia em toda a humanidade estava em Cristo. Aonde? Lá na cruz. Ele se fez maldito por amor a cada um de nós, né? Por amor, para cumprir o plano, o propósito. Então aí nós vemos quão grande é o amor e a misericórdia de Deus por mim e por você. E ele não mudou, ele continua hoje fazendo milagres.
Ele continua dando para nós saúde. Ele continua fazendo o milagre da salvação, da libertação, da cura, tá? Ele sara nossa alma, ele cura nosso corpo, ele faz de nós novas criaturas, ele realmente nos dá uma nova vida. Quando diz as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, significa que existe o antes de Jesus na minha vida e o depois de Jesus na minha vida. Assim como o povo de Israel, assim como existe dentro, sabe, o antes de Cristo e o depois de Cristo, nas nossas vidas também tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Todos os dias eu olho para as Escrituras. Se lá está escrito que Ele me cura, então eu creio. Aí eu vou perseverar, eu vou andar à altura disso. Mas eu estou vendo a doença, eu estou vendo a luta, eu estou vendo a dificuldade, mas eu vou crer que Ele tem responsabilidade na minha vida. Por quê? Porque eu creio nele, eu creio que Ele é meu Senhor, eu creio que Ele é meu Salvador, porque também não adianta você, se Ele morreu por todo mundo, se Ele levou, então Ele vai ter que me curar. Ó, dedinho, vai não vai ter não. Ele não tem obrigação de absolutamente nada. Ele declara na sua palavra, porém eu tenho um trabalho. Qual é? É de crer. Aí eu não creio, mas eu espero que Ele faça a parte dele. Eu quero muitas vezes ser curada, ser sarada, mas eu não procuro ajuda, porque o Senhor tem seus métodos de glorificar o nome dele mesmo nas nossas vidas. Ele coloca pessoas, ele usa médicos, ele faz acontecer coisas impossíveis, né? Eu não sei como Deus vai agir na sua vida no dia que se diz hoje, mas se você tem uma enfermidade no seu corpo e você está pedindo cura, creia que Ele é fiel e justo, Ele é fiel à palavra dele e Ele vai te curar. Ele vai te curar. Como vai ser isso? Eu não sei. Se Ele vai usar médicos, se vai precisar de remédio, se vai precisar de cirurgia, eu não sei. Eu só sei que Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. A palavra dele e não aquilo que eu acho, que eu imagino, que eu deduzo, né? E Ele também tem seus propósitos, porque muitas vezes, aí eu assim, mas fulano morreu e não ficou curado. Quem disse? Não morreu? Ficou curado, foi para o céu. Lindo, maravilhoso. Entendeu? O Senhor é quem sabe como trabalha na vida de cada um de nós. Meu trabalho é crer nos propósitos dele para a minha vida. E os propósitos dele, muitas vezes, é muito diferente do meu. Então, todos os dias, e eu estou falando para quem é cristão, para quem crê em Deus, para quem crê em Jesus Cristo, porque se você não é cristão, se você não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, fique em paz, essa palavra não é para você. Mas se você crê, então tome posse que Ele é o Deus que sara. Ele continua sarando, Ele continua curando, Ele continua libertando, porque Ele continua salvando. Amém, meus amores? Creia, não desista, confie e persevere, porque o Senhor, Ele é fiel. Amém, meus amores? Então, guarda esta palavra, medita nela, medita na palavra do Senhor, assim como o Senhor disse para Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, não aparta ela da tua boca, para que você possa cumprir e vivenciar aquilo que ela mesma te ensina. Então, daqui a pouquinho eu volto. Eu espero que você tenha sido edificado nesta noite. Empresarial MZ Benício. Você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem.
Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o empresarial MZ Benício. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico. A prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior.
Gente, estamos no quê? Outubro Rosa, né? Então, você viu como é que tudo isso começou? Você sabe como é que começou o Outubro Rosa? Então, vamos conhecer um pouquinho, né? Vamos conhecer um pouquinho da história. O movimento começou a surgir em 1990, quando aconteceu a primeira corrida para a cura, realizada em Nova York, e desde então promovida anualmente na cidade. Entretanto, somente em 1997 é que entidades das cidades, que são também lá dos Estados Unidos, começaram a promover atividades voltadas ao diagnóstico e prevenção da doença, escolhendo o mês de outubro como epicentro das ações. Hoje, o Outubro Rosa é realizado em vários lugares do mundo. Então, o Outubro Rosa é uma campanha de quê? De conscientização, que tem por objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o colo do útero, o câncer do colo do útero. No Brasil, as campanhas de conscientização sobre o câncer de mama acontecem desde 2002, mas, olha, presta atenção, mas foram instituídas por lei, a lei federal, apenas em 2018. Quantos anos? 16 anos, tá? 16 anos. E a partir de 2011, ocorreram campanhas sobre o câncer do colo do útero em diversos estados. A publicidade adotou o tom rosa como motivador de campanhas no período, e ações em mídias sociais também tendem a ser reforçadas durante esse mês. No Brasil, a primeira iniciativa foi em 2002, em São Paulo, claro e evidente, quando iluminaram de cor rosa o monumento do mausoléu do soldado constitucionalista, o obelisco ali do Ibirapuera. Essa iniciativa começou, claro, com um grupo de quem? Mulheres. De quem? De mulheres. Porque, no que dizem respeito a nós, a gente tem que se mexer. Então, em todo o mundo, estima-se que cerca de 2,5 milhões de novos casos de câncer de mama tenham sido diagnosticados até 2020. E para o Brasil, a estimativa para 2025 é de 73.610 novos casos. Meu Deus! Globalmente, o câncer de mama é o que mais acomete mulheres, representando aproximadamente 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nelas. A incidência tende a aumentar a partir dos 50 anos de idade. Vamos lá. Fatores de risco. Idade, principalmente acima de 50 anos. Fatores comportamentais e ambientais. Obesidade, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo. História reprodutiva e hormonal. Menopausa tardia, não ter filhos, primeira gravidez tardia e história familiar. Parentes com câncer de mama ou ovário. Então, gente, vamos se cuidar. Vamos se cuidar. Se você não sabia dessas informações, agora você sabe. Agora você sabe. E como é importante que você cuide da sua saúde. Como é importante que... Isso que eu estou falando não é só para você, não. É para mim também. Porque a gente sempre tem essa coisa. Depois eu vou. Depois eu faço. Não.
Vamos se cuidar agora, vamos correr atrás enquanto a gente pode, tá certo? E eu quero falar uma coisa hoje, assim, sabe? Que eu ainda não falei, não é no você viu, é você sabia, é? Você sabia? Gente, como os chás, eles são importantes. Eu gosto muito de chá, eu trabalho com chás, e agora no programa eu vou sempre trazer alguma dica para nós, tá certo? Então, hoje eu quero dizer para você o seguinte: chá de boldo, né? Que muitas vezes a gente só toma quando passa dos limites, mas realmente o chá de boldo, ele alivia dores de barriga, gastrite, problemas no fígado e, lógico, ajuda bastante quem está de ressaca, não é verdade? Então, a camomila, ela possui propriedades calmantes, ajudando na insônia e ansiedade. Bora tomar chá, gente. Vamos deixar de tomar remédio, bora tomar chá. Lógico, tem remédio que você não pode deixar de tomar, né? Mas você pode, se você pode já ir colocando aí um chazinho no seu dia a dia, é muito bom. Chá de erva cidreira ajuda a relaxar, alivia o estresse, a insônia e os problemas digestivos. Guaco é eficaz para resfriados, tosse, bronquite e renite. Chá de hortelã é uma delícia. Ajuda com problemas digestivos, náuseas, dores de cabeça e verminose. Você sabia disso? Pois é. A babosa. O gel da folha é usado para hidratar a pele, tratar queimaduras e hidratar os cabelos. E o gengibre, ele é um anti-inflamatório que combate náuseas e dores de garganta. Faz um chazinho de gengibre que ajuda bastante. O manjericão, ele é um poderoso anti-inflamatório e rico em antioxidantes. Esse negócio da gente qualquer coisa, vamos para o antibiótico, que traz tanto prejuízo. Se a gente estiver já cuidando do nosso corpo, vai ajudar bastante. E a espinheira santa. A planta é usada como chás, né? Para aliviar azia e mal-estar estomacal. Então, eu tenho uma página, fazer propaganda hoje, nunca fiz propaganda das coisas que eu faço, hoje eu vou fazer. Eu tenho uma página no Instagram dos meus produtos, das coisas que eu trabalho. Eu tenho uma outra dos óleos essenciais, mas que eu não vou falar hoje. Vou falar da página da Viver Nutri. E lá, está lá no Instagram, tá? Viver Nutri, produtos que melhoram a vida. E lá fala a respeito de vários chás, para que eles servem, o que é que ele pode fazer no nosso corpo. Vai lá, dá uma olhadinha, vamos botar chá na nossa alimentação, vamos tomar chá geladinho, vamos tomar chá, porque chá ajuda bastante a melhorar o nosso organismo. Então, você não saia daí, porque eu tenho uma convidada muito especial, muito querida por mim, muito querida mesmo, e eu tenho certeza que a nossa conversa, nosso bate-papo, você vai gostar, vai fazer bem para você ouvir a história dela. Então, hoje no Conte Sua História, eu estarei com ela, Areta Monteiro, que é uma pessoa incrível. Então, não sai daí, que eu já volto. Empresarial MZ Benício. Você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício.
Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico. A prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. João Pessoa tá com tudo. Está investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. Gente, voltando, né? E hoje, aí, com essa pauta tão maravilhosa, tão especial para nós, mulheres, e deste assunto que tem sido tema deste mês de outubro, que é o enfrentamento ao câncer de mama, este combate ao câncer das mulheres. E hoje, lógico, dentro de tudo que eu já falei para vocês, eu disse que eu ia ter uma convidada top, uma convidada maravilhosa. Então, vocês vão, olha, se preparem para vocês serem assim edificados, fortalecidos e encantados com esta mulher maravilhosa, Areta Monteiro. Então, boa noite, né? Boa noite a todos. Com muita alegria, né? Que eu estou aqui nessa noite para falar de um assunto tão importante, tão sério, né? Que é o mês do Outubro Rosa, né? Que é a prevenção ao câncer de mama, onde eu, sim, né, sou bem experiente para falar desse assunto, né, porque fui uma das, né, que passei pelo processo e ainda estou no processo. Vocês vão saber um pouquinho, né, da minha história, e é isso. Areta, você de formação assistente social, sim, né?
Me diz, então, você passou algum tempo na área da saúde também, não foi? Sim, trabalhando, né, na área sim, da saúde, há mais de 10 anos. não é isso? Sim, Então, aí você não só vivenciou e tem vivenciado, como também você já contemplou e tem contemplado, né, muitos casos. Eu costumo dizer que Outubro Rosa tinha que ser de janeiro a janeiro, sim, não é é verdade? verdade. Tem que ser de janeiro a janeiro. E eu queria, uma vez a gente já conversou, mas foi tão rápido e a gente ainda não tinha, né? Porque faz Sim, muitos anos Faz, isso, eu acho que faz uns 3 né? anos. E Sim. aí a gente ainda nem se aprofundou tanto. Mas, Areta, me diz uma coisa. Como foi que você percebeu, né? Sim. Como começou essa sua luta, essa sua caminhada? Para você que não sabe, para você que está assistindo, não é aqui do nosso município, não conhece a Areta é uma das pessoas que hoje assim, é referência neste combate, nesta luta. Por quê? Porque ela passa, e o Senhor tem feito grandes coisas na vida Amém. dela. Ela tem realmente se tornado uma referência de força, de garra, né? E assim, mas tudo tem um começo. Sim. Então vamos lá no começo. Vamos lá, lá no comecinho, onde tudo, né, Isso. teve o iniciozinho. Eu, normalmente, como, né, você acabou de falar, sempre trabalhei na saúde. Então, a minha vida foi trabalhar com prevenção, né, a outras mulheres, enfim, ao meu próximo, né, ao ser humano. E em 2019, eu estava tomando banho, eu tenho até hoje o costume, de fazer os exercícios, né, a prática de levantar a mãozinha e colocar os dedinhos e sair sentindo o meu corpo na mama, na axila. E quando eu fiz esse toque, eu senti bem aqui. E aí eu toquei, e aí eu falei para o meu esposo, eu senti algo diferente na minha mama esquerda. Aí ele disse, Arete, isso é coisa da tua cabeça. Aí eu disse, não é não, tem algo estranho na minha mama esquerda. Aí ele disse, então, essa semana vamos para o mastologista. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi procurar o mastologista. Sim. E daí, procurei o mastologista, ele fez o mesmo toque que eu, ele não encontrou, ele não sentiu o que eu senti, e na mesma hora ele nem queria fazer uma ultrassonografia, que ele não achava necessário, mas eu, por insistência minha, ele foi e fez. E também na ultrassonografia não apareceu o diagnóstico de câncer. Já pensou, que coisa? Você falou que você teve e tem ainda por hábito o toque, né? Sim. O exercício de se tocar, que hoje ainda tem muitas mulheres que não fazem. Sim. Tem muito tabu ainda, tem muito preconceito. Quando fala em se tocar, em fazer, Sim. é necessário ensinar ainda. E a gente vê duas coisas: essa dificuldade, que é uma prevenção, que é algo que nós podemos fazer, né? Isso. A gente precisa se conhecer, na verdade, né, Areta? A gente precisa conhecer nosso corpo. Inclusive, essa semana, a semana passada, eu vi alguma matéria falando com relação, né, essa questão da mulher se tocar, né, que hoje não é mais tanta referência, mas no meu caso foi. Se eu não tivesse me tocado, né, eu não teria percebido rápido. E uma outra coisa que você falou, e eu vi muito importante, é que você insistiu com o médico. Sim. Às vezes, a gente aceita a primeira opinião, às vezes a gente aceita, não como seu esposo, a princípio, né? Não, isso é coisa da sua cabeça. Sim. E muitas vezes a gente vai para essa zona do conforto, para essa zona, e muitas vezes o médico, não, mas o médico não ia errar, o médico não ia, né? Só que olha o que aconteceu, desculpa. Não, pode falar. Eu
E mesmo com o diagnóstico não apareceu, né, o resultado lá na ultrassonografia, mas mesmo assim eu fiquei inquieta. Então eu fiquei de janeiro de 2019 a junho, eu já estava doente. Eu já estava doente. No exame, na ultrassom não apareceu, o médico que me examinou não conseguiu ver. Que pode acontecer, Sim. né? Que somos seres humanos e o nosso corpo, né? Às vezes, até mascara algumas coisas. Exatamente. Né? Por isso que é tão importante a ultrassonografia, né? E a mamografia. Sim. Né? Porque tem mulheres que, como você acabou de falar, tem aquele tabu realmente de se conhecer, né? Até das tradições mesmo com relação às famílias, né? Sim. E muitas vezes não não tem esse hábito, né, de estar se conhecendo. Mas aí nessa mesma semana, Deus, como sempre, porque Deus ele é o foco da minha vida, sabe? Eu não faço nada na minha vida sem Deus. Eu não sei se você conhece a doutora Germana. Sim, conheço a doutora Germana, conheço. Sim, ela trabalhou muito tempo comigo. Ela foi um anjo que Deus botou na minha vida, nessa fase tão desesperadora, sabe? Nessa fase de luto. Essa porque palavra, não deixa, né, de ser um luto. Essa palavra mesmo, desesperadora. Sim. E eu costumo dizer, Arita, eu não posso dizer, eu imagino o que você sentiu, não tenho condições de imaginar, não tenho, porque tem certas coisas na vida que só quem vivencia, só é quem realmente pode dizer, eu sei o que você passou, eu imagino o que você passou, porque a mente da gente não alcança, mesmo porque cada um age e reage de uma forma diferente, né? Mas deve ser terrível. Eu creio que deve ser algo assim terrível você passar por essa situação, né? Não deixa de ser um luto, como eu acabei de falar. E aí, doutora, eu conversando essas questões com a doutora Germana, e aí ela só pediu para que eu fosse numa salinha que ela tinha, né? Que foi até no PSF em Gamileira. E ela fez, né, me examinou da mesma forma que eu fazia. E aí, realmente, ela disse, Areta, a mesma coisa que você sentiu, eu estou sentindo. Procure outro mastologista amanhã. Quando ela disse assim, amanhã, e eu já vi no semblante dela, disse, nem se preocupe. Aí pronto, marquei, fui para uma ginecologista, primeiro, que foi a ginecologista da minha irmã, e ela passou uns exames, né, a ultrassonografia, a mamografia novamente, e eu fiz esses exames no Cedru. Ela até pediu para mim procurar um médico muito bom, de excelência, que é o Dr. Paulo Toscano. E eu fui para ele fez o exame na ato lá da ultrassonografia, né, ele com muita experiência, e ele não quis me dizer na hora, de fato, porque a gente precisava fazer uma biópsia. E aí, mas eu já saí de lá. Você acredita que o Espírito Santo de Deus já estava me confortando? Acredito. Já estava me confortando, me fortalecendo. E aí, quando eu saí de lá e fiz com ele também a retirada, né, do pedacinho do tumor. Sim. E em seguida eu aguardei, né, o resultado e veio, constatou que eu iria iniciar um processo de câncer. Então, assim... Areta, o que é o primeiro sentimento, a primeira coisa, assim, você lembra o que foi que você sentiu naquela hora, quando você realmente constatou que você... Eu lembro quando ele falou, até me emociono. A primeira coisa que eu falei foi que Deus estava comigo. Eu sei que o Senhor está comigo, Deus, porque eu não estou sozinha. E é o que me fortaleceu e é o que me fortalece na minha vida, é Ele. Então, daí, agora, quando eu cheguei em casa, porque se eu for contar aqui vários caminhos, né, que o Senhor me levou, sabe? Quantos testemunhos eu tenho a dar a respeito dessa passagem na minha vida, a gente vai ficar aqui o ano todinho. Mas como é importante a gente ir, assim, pelo menos
pouco, porque tem tantas pessoas desesperançadas. Sim. Tem tantas pessoas que ainda, como agora há pouco eu preguei, falei um pouco, que Deus ele não mudou, ele continua curando, Mesmo. ele continua sarando. Amém. E como é importante a gente ouvir pessoas que têm esses milagres, esses testemunhos, para fortalecer outras pessoas, não é? Então, você fique à vontade. O que você for lembrando, E vamos daí eu compartilhar. fui para casa, né? E quando cheguei em casa, né? Que eu me confesso que eu sou bem guerreira mesmo. Eu não sou de me entregar. Então, assim, se Deus está comigo, eu tenho tudo. Verdade. Né? Então, eu cheguei, eu lembro que eu fui organizar, acho que a janta, e eu estava lavando a louça. E eu lembro que eu só vinha, né, chegou o luto, então só vinha a questão dos meus filhos, da minha família. Então eu pedia para Deus, oh Deus, me deixa só mais um pouquinho aqui, só para mim ver meus filhos crescerem, né, ver eles se formarem. Quando chegar um determinado tempo que o Senhor achar que eu tenho que ir embora, o Senhor me leva. Até porque a gente sabe que a gente está aqui de passagem. Sim. Né? Que a nossa casa ela não é aqui. Isso. Né? E aí, na mesma hora, é a coisa mais linda, assim, e emocionante, foi quando o Espírito Santo disse assim: filha, não é para a tua morte, é para a minha glória. Amém, Jesus. Então, quando o Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração ali, eu chorei, pastora, chorei muito, mas era um choro de alegria, era sabendo que eu estava passando pelo processo, mas que Deus estava comigo. E o que muita gente não entende, essa fala que nós fazemos, quando o Senhor nos trata, fala conosco e diz, não é para a sua morte, é para a minha glória. Sim. Aí muitas vezes as pessoas dizem assim, então quer dizer que Deus fere para depois curar e para a glória? Sim, não, nós passamos por situações nas nossas vidas por NX motivos. Então, como hoje nós sabemos que o câncer, ele tem origem em várias coisas diferentes. Pode ser uma causa familiar, pode ser uma causa emocional, pode ser uma causa de hormônios, pode ser as células que já estão ali doentes, enfim, tem várias causas. Porém, quando a gente tem realmente fé, crê, então o Senhor ele vai fazer em nós um milagre, vai nos tratar. Às vezes a cura não vem de imediato, ainda é processo, mas durante tudo isso ele mostra, eu sou contigo, sou eu que te sustento, não é? E é isso que é maravilhoso. É lindo, e eu sempre me emociono quando eu falo de Jesus. Falar de Deus, eu vou me emocionar sempre. Espero que Ele nunca tire isso de mim. Porque se eu sei que eu estou aqui hoje, é por causa dele. Totalmente porque Ele me permitiu, sabe? E aí iniciou o processo, foi quando Ele colocou no meu coração, né, que Ele estava comigo e que Ele ia me deixar um tempo com meus filhos, sim, com a minha família. Iniciou-se o processo. Eu fiz quimioterapia, fiz radioterapia, né? Fiz a mastectomia total. Depois que eu fiz a mastectomia total, acredito que, acho que um mês depois, apareceu um seroma na minha prótese, porque eu fiz a colocação, né, da prótese. Sim. E aí eu precisei passar por uma outra cirurgia. É luta, hein? Foi. E aí fiz e precisei tirar, né? Fazer a retirada dela. Sim. Naquele momento, né? Doutor Paulo, ele disse, não, vai ter que tirar, né? Fazer a retirada. Mas aí eu fui tranquilo, sem problema. Se é para fazer, então vamos lá. Vamos fazer. Foi. Né? Aí fiz. Aí pronto, em seguida voltei, né? Para casa e veio a recuperação. E assim, eu sou muito grata a Deus por todas as pessoas que Deus coloca na minha vida, sabe? Quando eu falo família, é sem exceção, sabe? Sim. Porque cada um com seu jeitinho teve aquele cuidado comigo, né?
Deus, ele prepara de um jeito que eu digo, meu Deus, a gente nem merece. E aí a gente vê, porque por mais nós temos fé, a fé, ela é no campo sobrenatural, é aquilo que nós declaramos, é aquilo que nós temos convicção, mas nós temos uma humanidade. Sim. Né? Nós temos uma humanidade. E a nossa humanidade, a tendência sempre é puxar para observar mais o problema, para ver mais a situação. Por isso que é uma guerra, viu, gente? O natural com o sobrenatural, a nossa fé e a nossa humanidade é uma briga constante. Por quê? Enquanto nós cremos que Deus não mudou e Ele cura, e Ele sara, e Ele liberta, Ele transforma, tem nosso emocional, né? Que olha o problema, que olha a situação, que olha tudo que está em volta, olha o que está acontecendo com outras pessoas que estão enfrentando a mesma situação. Então, essa luta é uma luta que tem que ser vencida diariamente. Já tem, quando a gente não tem um problema deste nível, não tem um desafio tão grande, eu imagino, aí eu consigo imaginar, porque eu sei que a nossa humanidade, a nossa mente então a gente tem que diz a palavra, Sim. porque nosso emocional, ele, né? Então, tudo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Foi? Tá. Amém. Ei, aí eu vou voltar de onde? Aí é que eu vejo o desafio. E aí você emenda, tá bom. Graças a Deus que ainda bem que não é nada ensaiado, que a gente não se perde. Então, Arita, é assim, eu vejo que esse é o grande desafio. Você já está passando por uma grande luta. E aí entra o que você crê e tudo que você está vendo. Então, como foi essa sua batalha com você mesma, entre o que você crê, o que você estava sentindo, olhando? Porque aí você começa essa jornada de hospital, de ver outras mulheres, de ver de passar, porque quimioterapia deve ser terrível. Nunca passei, não sei, mas eu acredito que deva ser, pelos documentários, pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê, né? Então, e radioterapia, eu não tenho a menor ideia de como seja. Me fala um pouquinho disso, como é isso? Quando a gente passa, né, pelo esse processo, realmente é um processo difícil, né? Ele não é fácil, né? A quimioterapia, ela deixa a gente bem abalada emocionalmente, fisicamente, né? Então, você precisa realmente dizer, Deus, eis-me aqui, eu estou pronto, o Senhor precisa me ajudar para mim seguir, né? Então, todas as vezes que vinha, que eu fiquei mais ou menos uma semana em luto, umas semanas, eu acredito, sabe? E vinha 1000 pensamentos, era 1000, você fica com o pensamento acelerado, o que vai acontecer, se amanhã eu vou estar aqui, se eu não vou, enfim, é uma série de pensamentos de que vem. questionamentos. Sim, né? Mas eu fiz todo o meu tratamento no Laureano, né, no Hospital Laureano, e graças a Deus, Deus colocou pessoas ali, sabe, profissionais ímpares ali, profissionais mesmo que a gente via a dedicação, sabe? E eu sou muito grata a Deus por ter me levado, né, àquele hospital. E dentro do processo de quimioterapia, eu, quando já saía de casa, eu já sabia que eu já vinha bem molinha, né, na estrada. Sim. Mas era o tempo todo orando, sabe, pastora, para que Deus me fortalecesse todos os dias, a cada dia, que Ele me desse força, coragem, né? Que eu precisava ficar um pouco mais aqui, né? Como eu falei, por conta da minha família. E era assim, então quando eu chegava, eu já tomava um banho, já colocava toda
a medicação, né, começava a fazer os efeitos e eu corria para o banheiro e aí vinham os vômitos e tudo e voltava. E era assim sempre. Eu sempre enjoei, sempre. Tem mulheres que não enjoam. Graças a Deus tem bastantes que não chega hoje a eu soube enjoar. de uma que está passando aqui na nossa cidade por esse processo e que, graças a Deus, ela não está tendo essas reações. Graças né? a Deus, porque quando não tem, é uma maravilha, né? Mas eu, no meu caso, eu tive. Então, eu lembro que todas as vezes, né, que eu deitava ali, né, com as carnes bem fragilizadas, e eu começava a orar, a conversar com Deus. E tinha momentos que eu não tinha nem força para abrir a minha boca, né? Mas aí eu dizia, mas eu sei que o Senhor está... Eu não preciso abrir a minha boca, o Senhor me entende, né? E às vezes eu até pedia desculpa a Ele, porque eu não conseguia, sabe? Porque eu sempre fui de orar alto, sabe? De conversar com Ele alto, né? E aí a gente acha estranho quando a gente fica, né, recuadinha. Sabendo que Ele está escutando do mesmo jeito, mas é a gente, né? E foi assim, né? Eu, graças a Deus, como eu falei, tenho uma família assim maravilhosa. Meu esposo... A gente vai entrar nisso já já. Tá. Essa questão, eu vou chamar o intervalo. Sim. E aí, quando nós voltarmos, nós vamos falar um pouco justamente desta grande rede de apoio que é a família. Sim. Aquelas que têm e aquelas que não têm. Então, nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Não sai daí, viu, gente? Empresarial MZ Benício. Você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício, sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico.
prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. João Pessoa tá com tudo. Está investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. Gente, voltamos, porque, na verdade, a gente só saiu do ar para propaganda, mas a gente continuou conversando. Porque pense num trem bom essas conversas, né? Quando a gente tem, assim, certeza de que não estamos sós, que temos um Deus maravilhoso que cuida de nós. Aí você que está assistindo, eu não sei de onde você está nos assistindo, então você sabe que esse quadro é Conte Sua História. Mas, pastor, isso é um quadro evangélico? Não, mas é um quadro de fé também. Porque eu acredito que toda pessoa que eu converso, ela teve um desafio de fé. Ela teve... Então, uns têm maiores, outros menores, mas tem que crer em Deus para avançar. Tem que crer. E, como eu estava falando com ela agora, essa questão que Deus, ele nos conhece. Deus conhece... Porque, gente, pelo amor de Deus, eu não sei se eu suportaria. Eu creio, porque nessa questão de dores no corpo, eu sou muito mole, gente. Os outros pensam que porque eu sou brava, porque eu sou agitada, porque eu bato nas coisas quando quero, pontuo, vou lá, tal. Mas para dor, eu sou tão mole nesse mundo, minha filha. Pense. Olha, eu brigo, as meninas falam assim, mas a senhora enfrenta um homem armado. Enfrenta, mas minha filha, se olha para um bisturi, eu já estou me amulengando todinha, né? Ô, Areta, e assim, lá no Laureano, e tem as casas de apoio, as mulheres ali perto, não é? A gente vê muitas histórias, a gente vê muita coisa assim, tanto que nos fortalece, mas também que nos entristece. Sim. E aí você, como eu falei que a gente ia falar disso agora nesse quadro, a questão da rede de apoio à família, né? A família, porque você, como você disse, todas as pessoas ali da família, elas estiveram presentes, cada um do seu jeitinho fez alguma coisa, não é isso? Sim, isso. Então, eu me deparei com vários casos, né, lá no Laureano, termina a gente criando vínculos, né, com outras pessoas. Eu acredito que o meu processo, né, de amadurecimento foi enorme ali dentro do Laureano, né. Eu observei e observava que, tipo, se eu amasse ao meu próximo, eu passei a amar mais, sabe? Quando vem um diagnóstico desse, não é que eu não amasse,
sabe? Não é que eu não respeitasse o meu próximo, mas quando vem, ele vem tão diferente, você vê tudo tão diferente, sabe? Outra ótica, né? É outra visão, sabe? E você passa a dar mais importância a muitas coisas. Você passa a observar mais, né? Você passa a ter mais sensibilidade com o Eu acho que outro. vai aos dois extremos. Você passa a valorizar mais algumas coisas e a simplesmente não se importar mais com outras, Sim, que antes parecia importante e exato. de repente É dessa perde toda a forma. importância, não é assim? Isso, é dessa forma. E lá, né, eu conheci outras mulheres, né? Eu via, né, várias histórias, né? Muitas que vinham do sertão, né? Que vêm muitas de outros interiores, né? E um fato que me chocou muito eu estava conversando com uma das senhoras, né? E ela estava no processo de retorno da prótese dela. E ela olhou para mim e disse assim, ela começou a falar da família, né? E eu também comecei a falar. E aí ela disse, você acredita que num processo tão difícil desse, o meu marido me abandonou? E você chegou aonde eu queria chegar, aonde eu estava pensando, assim, já me preparando. Porque eu estava conversando com Rosinha, Sim. que também, eu quero ver quando é que Rosinha vai ter coragem de sentar aqui. Ela fica dizendo, eu vou. ter chamado ela. Ela fica, eu vou. Porque Rosinha também tem uma história, né? Tem um testemunho maravilhoso. E justamente era isso, a gente vê isso. É a questão dos cônjuges abandonarem as mulheres. Acontece muito. Meu Deus, é terrível. E eu fiquei chocada, isso. porque eu não tinha parado, né, nem para ouvir, e isso me impactou. E aí eu comentei, né, com o meu esposo, e conversei muito, né, com essa senhora, né, que trouxe essa fala para mim, mas ao mesmo tempo eu já via que ela estava fortalecida, sabe? Que ela estava muito bem cuidada, sabe? E aí você vê o agir de Deus, Sim, né, na vida sim. do outro também. Sim. E aí eu voltei, né, eu contando a meu esposo. E assim, nessa fase, né, da minha vida, primeiramente Deus, né, e segundo meu esposo. Pronto, foi o que Rosinha disse, porque a gente estava conversando, e aí, porque eu vou sempre pesquisar, olhar os dados, ver as estatísticas, e aí Rosinha, ela falou para mim da importância que o marido dela teve nessa caminhada, de estar presente, de acompanhar ela, de estar ali no dia a dia, né? De estar em todos os momentos. E aí eu disse, Rosinha, mas tem muitas mulheres que não têm o mesmo apoio. E aí eu fui olhar, Areta, assim, não é uma pesquisa, digamos assim, oficial ainda, mas a cada 7 mulheres, né? Então, meu Deus do céu, é muito. É muito. Então, de cada 10, 7, elas são abandonadas pelos esposos. No momento mais difícil. E isso é terrível. E isso nos leva a refletir nas bases dos relacionamentos, né? No alicerce, no né? alicerce da família, porque é um momento tão difícil para a mulher. Muito. Tão difícil. Muito. Se fosse ao contrário, não é verdade? Uma mulher, ela nunca abandona o homem num momento de doença, num momento de fraqueza, num momento de qualquer coisa. Geralmente a mulher só abandona porque realmente sofre violência, porque é maltratada, mais, né? Porque não dá mais, porque é muito traída, por causa das indiferenças, irresponsabilidade. Mas abandonar ele em situações difíceis é muito raro. Já com a mulher, não. Né? Então acontecia muito, né? E eu via muito isso. E eu sou muito grata a Deus pela vida, né, do meu marido, do meu esposo, porque ele nem um minuto, nem um momento, eu fui para consulta só, na cirurgia estava junto, enfim, quimioterapia, radioterapia, foi ele que me acompanhou em tudo, em tudo. E aí, só é porque eu penso muito
na quantidade de mulheres Sim. que sofrem esse abandono, né? Um momento E muito como triste. Mara? Porque o amor não é beijo e abraço. Amor é cumplicidade, é parceria. É dizer assim, ó, não precisa nem falar. Não. É você saber que a pessoa está ali, está do seu lado. Às vezes tem pessoas, tem relacionamentos, tem casamentos, por exemplo, que numa situação dessa o marido pode de não acompanhar, porque ele está trabalhando, ele não tem como, mas a mulher sabe que ele está presente, mesmo não estando fisicamente. Mas ela sabe que quando chegar em casa ele vai ajudar no jantar, ele vai fazer as tarefas que ela não pode fazer, vai ajudar ela a tomar um banho, vai ajudar ela na hora de cuidar do corpo, da família, de tudo. Então, são essas. Eu vejo que é necessário ensinar isso, conscientizar sobre isso, né? Porque a mulher, ela não é fraca. Não. Mulher, Não ela é não. forte, a mulher é muito forte. Tanto é que as mulheres que são abandonadas dentro de situações como essa, elas sobrevivem, se tornam mais fortes. Exato, esse caso que eu falei, avançam. né? Sim. Agora você olhava para ela e ela muito organizada, bonita, né? Sim. E contando, mas sem tristeza, sabe? Então, significava Curada, que ela né? tinha passado pelo processo e graças Estava a Deus curada, por isso. né? Mas que graças a um Deus. momento difícil, Então é isso, meu esposo foi, assim, um anjo, né? Eu me lembro, assim, que todos se mobilizaram, né, no tempo das dificuldades, Sim. tudo. E aí, como é importante a família, os amigos, porque o amor não é só palavra. Não. Aliás, ele não é palavra, ele é atitude, ele é ação. E, Areta, hoje, como é que você, em que ponto você está, assim? Você hoje continua sendo acompanhada, Sim. mas não tem mais Então, nenhum... o meu oncologista, né, Dr. Rodrigo Maroja, ele me deu 10 anos de medicação, né? Ele colocou no meu processo lá 10 anos de medicação. Sim. Então, eu fiz 5 anos, né? Sim. Ainda estou no processo, ainda tenho mais, acho que 4 anos e 8 meses, né? Com a medicação, ainda continuo, né? Porque assim, no início você volta para ele a cada 3 meses, né? Depois você vai a cada 6 meses, depois ele vai aumentando, agora ele está me deixando ir a cada 7 meses, né? Sim. E é isso, e aí ele fica, a gente faz uma bateria de exames, né? Sim. Todo tipo de exame, tipo a cada 6 meses ele passa tudo que é de rotina, mamografia, ultrassonografia, né? Tudo que é relacionado ao exame da mulher, né? Que a gente também tem que lembrar que a gente precisa também estar indo para a ginecologista, né? Sim. A gente precisa estar fiscalizando o nosso útero, né? Sim, porque e também tem o muitas câncer mulheres do útero... isso que, por exemplo, passa o ano todinho não procura ginecologista para fazer um citológico, né? E muitas vezes o câncer está ali, né? Durante esse período do ano e você termina se perdendo. Por quê? Acontece que muitas mulheres, né, nos afazeres da casa, em cuidar de filhos, né, de netos, enfim, termina esquecendo um pouquinho, sabe? E a questão também do tempo, termina o tempo se passando, e aí quando você vê, né, já tem passado o ano todo e você não procurou fazer a prevenção. Isso é uma coisa que a gente acaba se habituando. Não, depois eu vou. Sim, depois eu vou. Depois eu vou. Próximo depois mês eu vou. Não, deixa. Não, mas é porque eu vou, mas vai passar remédio, vai passar exame. Agora eu não posso, agora eu estou apertada, mas agora eu ainda tenho isso, tenho aquilo outro. E às vezes tenho medo até de se achar. Isso. Assim, se de eu enfrentar, for e achar alguma coisa em mim, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu tinha isso, viu, Areta? Tinha? Eu tinha. Até e não é lá muito distante, não, sabe? É até um tempo desses mesmo. E eu ficava assim, eu digo, eu vou nada.
chegar lá no médico e ele achar qualquer coisa em mim, não. Deus me livre, vou não. Toda vez que eu ia fazer uma mamografia, porque eu vi que o maior, assim, probabilidade depois dos 40 anos e as mulheres com mais de 50 é que realmente correm mais risco ainda, né, de ter o câncer de mama. Aí eu dizia assim, eu vou nada, porque, meu Deus do céu, porque eu ficava já pensando no processo todo que eu dizia, não vou aguentar. Aí eu comecei a ver que aquilo me fazia mal também. Termina o seu psicológico não fica bem, termina e acaba seu você corpo, ficando doente mesmo. Isso também não funciona. Você pode não estar com aquela doença específica, assim, não, mas aí você vai gerando outras. E o nosso emocional, para gerar doença, é com ele mesmo. E a gente sabe que tudo começa aqui, né? Exatamente. Aí eu comecei a lutar contra estes pensamentos, sabe? Assim, não, opa, peraí. Tanto é que agora, em novembro, eu já me programei para fazer logo uma bateria. Então, de vez em quando eu vou, faço os exames, entendeu? Mas ainda estou devendo ir numa ginecologista, que eu não fui ainda esse ano, né? Vou. Você vai ver, Areta, ela está aqui, né? Porque a gente, realmente, eu identifiquei que era por medo. Mas era acontece, por medo. Acontece. Né? E em muitos casos, né, de algumas mulheres, acontece isso. E tem mais, medo, muitas vezes já está num estado tão avançado que se você olhar, deve ser, não, tem algo de errado ali. E tem muitas que até escondem, né? Termina escondendo e quando se vai procurar uma ajuda, né, já não dá mais, né? E por isso que esse mês, né, do Outubro Rosa, ele vem para firmar isso aí, para conscientizar as mulheres que não é só no mês de outubro, não. Né? A gente tem um ano todo para poder estar fazendo, né, essas avaliações. Então, assim, que é de extrema importância, né? Um resultado precoce ajuda. Eu sou um caso de um resultado, né, precoce de estar ainda aqui, né? E se eu não tivesse, né, me tocado, ou se eu não tivesse buscado, né, e, enfim. E eu também não posso, numa conversa dessa, não trazer a nossa memória, Dinha. Sim. Dinha, que nós acompanhamos aí anos, a luta dela, e eu nunca vi Dinha triste. Não. Nunca vi Dinha abatida. Não. Muito pelo contrário, ela sempre... na correria. Daqui a pouco eu chego aí, não sei o que, né? Então, a gente vê, e Dinha foi uma referência, e continua sendo, uma guerreira, de luta, e de quem lutou até o fim, e não escondeu. É verdade. Né? Não escondeu. Todo mundo sabia, e ela não teve. Então, como é importante, porque agrega valores, né? Agrega, traz para perto pessoas que realmente se importam. Como é importante. Muito. Pessoas eu que fiz várias visitas a ela, né? Ela me ligava, mas eu chegava lá, era desse jeito, sorriso desse tamanho, né? E a gente começava a conversar, passava lá muito tempo e eu olhava assim, oh meu Deus, só o senhor mesmo, viu? Só o senhor para fazer, né? Tudo isso com a sua filha. Né? E só me fortalecia, né? Só me fortalecia. Eu saía de lá mais fortalecida ainda. Verdade, sabe? Porque ela realmente foi um exemplo de fé, de ousadia, de coragem, de esperança. De esperança. Né? E como nós precisamos disso, né? Porque a gente está cercado de tantas coisas ruins que nós estamos precisando de esperança. Nós estamos precisando de histórias, de testemunhos que nos alimente para o bem, que nos motive, nos fortaleça de verdade. Que nos faça luz, né? Que é o que Jesus pede, que a gente seja aqui nesse universo aqui, seja luz, né? Na vida de outras pessoas. Minha filha, a gente todo dia é bombardeado com 1 milhão de informação ruim, né? E se a gente não estiver se alimentando do que nos fortalece, do que nos edifica, do que nos faz bem, eu ontem falei sobre isso.
como é importante a gente estar sempre cercado de pessoas do bem, de pessoas que querem o bem de outros, de pessoas que querem sempre o melhor para si e para outras pessoas. Porque eu não tenho como amar meu próximo se eu não me amar, Exatamente. né? Já começa já daí. começa errado, né? Se eu não me amar, fica difícil, fica né? difícil, Não é é isso? complicado. Eu peço que, né, as mulheres que esse ano ainda de 2025 não fez, né, os exames preventivos, que vocês vão, né, a um local, seja o seu postinho, enfim, que vocês vão lá, peçam, né, as prescrições, né, para estar fazendo esses exames de extrema importância. Então, assim, não deixem de fazer, né, pelo menos a cada 1 ano. O certo, na realidade, uma ultrassonografia a cada 6 meses. Né? E lembrem-se sempre, né, aquelas que estão no processo, lembre-se que a fé, ela é tudo. Ela pode mover montanhas. E eu sou prova viva disso, né? E aquelas que, graças a Deus, ainda não, né, que não está com o câncer de mama, graças a Deus, né, não tem, que procure se cuidar com a alimentação, né? Uma boa atividade física também é de extrema importância, né? A mente, né, da gente tem que estar legal, né? Procurar uma psicóloga muitas vezes nos ajuda muito, né, com relação à nossa vida como mãe, filho, enfim, né? Muitos afazeres que nós temos, né? São muitas atividades. E é isso. E eu peço a vocês que vocês se amem, né? Se toquem e se cuide, né? Assim como já foi dito, se a gente não se amar, como é que a gente vai poder ajudar o próximo, né? Gente, a gente vai novamente para o intervalo e aí eu vou voltar com outra versão de Areta agora, a Areta repaginada. Vamos ver o que ela está fazendo? Então sai daí que a gente já volta. Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de 1 ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade.
Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico. A prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. João Pessoa tá com tudo. Está investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. Gente, eu tô aqui que vocês não têm nem noção. Já tô quase pedindo a faca. By Areta Monteiro. Olha que a fita já é um mimo só, né? Uma delícia. Olha que isso. Vocês estão vendo isso aqui? Que coisa maravilhosa. Que delícia, né? Areta agora confeiteira. Sim. Areta agora é a mulher dos doces, do engorda a gente, né? Então, pega aqui para mim, meu filho, por favor, porque, olha, já mostrei aqui para vocês, né? Pronto, deixa eu dar aqui para ele. Gente, esse é Yuri, tá? Então, Areta, como foi? Como é essa ideia, esse dom, né? Porque eu sempre digo, isso é o dom dos dons, viu? Ir para a cozinha, gostar de fazer bolos, comida, essas coisas, e sair, não é minha praia, nada disso, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nem um bolo comum, eu não sei. Eu era assim. E é? Sim. Ai, meu Deus, então, olha, meus netos, ainda há esperança. Sim, eu era desse jeito, dessa forma. E é? Desse jeito. Então, assim, como algumas pessoas já me conhecem, né, eu sou assistente social de formação. Sim. Eu amo a minha profissão, né, como assistente social. Eu moro em Lucena, né? Lucena é um lugar muito, né, pequeno, né? Sim. E a oportunidade, né, de estar na minha profissão como assistente social é um pouquinho mais complicado, Limitado, porque é né? isso. Porque a gente fica dependendo de dois órgãos, né? Se Isso. você não entrar, não tem como. Então, assim, Verdade. eu trabalhava, né? Fazia a função como assistente social e fui exonerada. E eu fiquei bastante triste, confesso que eu fiquei, porque eu já vinha num trabalho de 12 anos. De 12 realmente. Com início de mais de 12 anos, eu iniciei em 2012. Então, assim, eu fiquei bem impactada, né? E qual a maneira que foi feita, né? Da maneira que fizeram. Mas aí eu disse, Senhor, me socorra, me ajude, porque eu não vou ficar da forma que eu tô
por conta de outras pessoas. Sim. O Senhor precisa me ajudar. Pastor, eu comecei a orar. Eu passei uma semana orando para que Deus colocasse algo na minha vida, independente da minha profissão, porque eu sabia que aqui era mais complicado. Sim. A não ser que eu fosse para um outro local, né, para João Pessoa, enfim. Só que o salário de assistente social, né, ele é um salário bem difícil, bem complicadinho, né? Para se sair daqui para poder... Infelizmente, infelizmente, ainda não tem o reconhecimento necessário. do trabalho. Né? Infelizmente. Eu tenho algumas amigas, eu tenho filhas na fé, que são assistentes sociais, e você vê essa função, o quanto ela é importante, e ainda não se enxerga, né? Tudo ela, né? Tudo é procurar assistente social, ela vai resolver. Então, aconteceu, né, que, né, do estudo que eu estava falando agora, relatando, e aí eu comecei a orar, né, e Deus foi colocando a confeitaria. Só que na minha cabeça e no meu coração, né? Sim. Só que Deus, ele já estava... Sim, né, ele já tinha preparado tudo. Porque eu tenho uma cunhada, não sei se você conhece, Cida, que mora no Rio Grande do Norte. E ela sempre dizia assim, Areta, você precisa trabalhar com comida. E eu não me via trabalhar com nenhum tipo de comida. Eu não sabia fazer bolo. O único bolo que eu conseguia fazer, que todo mundo comia, era um bolo de banana. Que toda vez que eu faço, todo mundo gosta demais desse bolo. Sim. E aí ela me dizia, mulher, vai trabalhar com alguma coisa, com comida. E aí nesse tempo eu fiquei, né, uma semana em oração. E aí Deus plantou. Eu disse, vou ligar para minha cunhada, minha outra cunhada, Viviane. Sim. Que você conhece. Sim, né? E faz também, já faz, isso, né? Isso. E aí eu conversando com ela, ela disse, Areta, vai, não enfrenta, vai dar certo. Se foi Deus que plantou, vai dar certo. Já deu certo. E aí eu comecei na Páscoa, no mês da Páscoa. Eita, que maravilha. E eu nunca tinha feito um ovo de Páscoa. Menina. Nunca tinha feito, mas é a mão de Deus purinho, porque ele capacita, né? De um jeito que você olha, meu Deus, só o Senhor. Então, assim, graças a Deus deu certo, Deus foi mandando, eu orava muito ao Senhor, que Deus mandasse os clientes, né, que chegasse até a mim, que viesse através dele, que fosse ele, que fosse o condutor daquilo tudo ali, que se foi ele que plantou, né? E deu tudo muito certo. Graças a ele. Graças a Deus. E Deus é maravilhoso. É lindo, é bem cansativo. Mas, assim, é um cansado que vale a pena, sabe? E é prazeroso. Sim, quando você começa a fazer terapia. Algo, pronto. Não deixa de ser. Eu comecei... Eu nunca imaginei um dia fazer óleo de coco, prensado a frio. Eu com meus sonhos das cooperativas das mulheres, essas coisas, né? Gente, porque eu não desisto das coisas que Deus coloca no meu coração, ou eu fico, Senhor, mas tudo tem um tempo determinado. Eu sempre tive vontade, então, de ajudar as mulheres a ter justamente autonomia financeira, fazer alguma coisa. E eu nunca imaginei que eu ia aprender a fazer óleo de coco, farinha de coco. Tá vendo? E eu, quando comecei a fazer, e aí eu fui aprender. Eu ria porque meus netos diziam assim, meu Deus, nessa casa agora só tem coco. Para todo canto tem coco, né? E eu fui aprendendo, porque não é da maneira tradicional, ele é prensado a frio, essas coisas todas. Mas quando eu estou fazendo, como é prazeroso. Então eu também me desligo de todo o universo. É verdade. Né? É muito bom. E outra coisa, Areta, apesar de ter uma profissão, se é impedida de exercer a profissão pelas dificuldades, por esses entremeios que acontecem aí, que infelizmente muitas vezes não se olha o profissional, mas se olha o que é proveitoso para si ou não, né? Infelizmente, gente, é realidade, a gente não gostaria que fosse, porque... E por causa disso, eu vou fazer só um comentário em relação a isso, para a gente não se aprofundar, porque é um assunto também muito complicado,
Mas eu vejo o quanto nós, enquanto população, enquanto cidadão, em Lucena, em qualquer lugar, nós perdemos. Por quê? Porque todas as vezes que tem qualquer problema, que se muda um profissional e ele está fazendo um bom trabalho, um trabalho que está assim avançando, está alcançando o objetivo com a comunidade, com a população. Porque como é importante as pessoas confiar. Essa confiança. Eu digo isso, ela passou por isso. Eu, quando saí de uma gestão, não entrei na outra, mas eu sempre trabalhei independente de gestão. Sim. Com essa coisa do enfrentamento à violência. Então, essa semana que passou, eu acordei com ela em casa, né? Pedindo ajuda. E muito machucada, viu, gente? Muito, muito, muito machucada mesmo. E isso é terrível. E lógico que aí eu fui fazer o que precisava ser feito. E eu perguntei, né, por que você foi? Disse todo o passado. Aí ela disse, não, pastora, não é por nada não, mas eu confio na senhora. É a confiança naquilo que você faz. Não estou dizendo que a pessoa que está exercendo essa função hoje, mas, infelizmente, todo trabalho precisa, assim, com a população, precisa dessa ligadura, desse elo, desse vínculo para que realmente a gente possa fazer um bom trabalho. E, infelizmente, quando vão substituir... Ninguém é insubstituível, verdade. Mas sabe que tem pessoas que são únicas? Né? Mas cada um de nós fazemos a diferença. Areta, e hoje é assim, para fazer encomenda, você já abriu loja física? Não, é encomenda, tem Instagram, como é? Diz aí pra gente. Tem o Instagram, né? Fiz o Instagram. Fale para nós, que ele vai colocar o endereço. O By Areta Monteiro, né? É só acessar lá, pedir, né? Toda quinta-feira, de quinta a domingo, eu faço, né, as guloseimas. E aí também a gente faz entrega e também pode fazer a retirada, por enquanto, na minha casa, na minha residência. Certo. E vai ser por enquanto mesmo. Em nome de Jesus. Que vai ser por enquanto mesmo, porque eu creio. Eu tenho certeza que já deu super certo. Eu creio. Porque Deus, ele é fiel. Sim. E Deus, ele nos dá ferramentas que a gente não imagina. Então, o Senhor, eu sempre me lembro da viúva. O que é que você tem? Sim. O que é que você tem em suas mãos? Né? Então, assim, o que é que você tem? É isso que eu vou usar. O que é que você sabe? E às vezes a gente nem sabe que sabe. Mas nem ele... que imaginou. Né? Mas ele... Sabe. E aí ele vai capacitar, ele vai abrir porta, ele vai promover. E o importante, ele traz pessoas. Ele manda pessoas. Ele manda. E isso é tremendo, né? É muito lindo. Só para confirmar, né, essa sua fala aí, né? Eu lembro que teve um rapaz de Cabedelo, eu nunca vi, logo no mês de abril, né, quando eu iniciei na Páscoa. Ele mandou uma mensagem, eu quero 7 ovos. Eu, Senhor, 7 ovos assim, né? Então você vê o agir de Deus, você vê a mão de Deus em tudo. E é muito lindo, pastor. Assim, se eu for falar da grandeza de Deus, sabe? Do que Ele faz, do que Ele há de fazer, sabe? A gente vai passar aqui entrando, saindo. Hoje a gente vai encerrar por aqui, porque na próxima vez que ela vem, já vai ser eu mostrando a loja dela. Em nome de Jesus. Tá? A confeitaria, o que ela vai colocar. Amém. Porque eu tenho certeza nesse tempo novo, sobre a tua vida, amém, minha irmã? Eu tenho certeza, porque aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoa, ele faz infinitamente mais, segundo aquilo que nós pedimos e nós pensamos. Então, gente, hoje eu conversei com a Areta Monteiro, agora By Areta Monteiro. Procura lá no Instagram, faz a sua encomenda, porque eu vou comer a torta daqui a pouquinho. E eu tenho certeza que está divina. Então, sexta-feira que vem nós voltamos. Beijo no seu coração. Adeus.